18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus, 18 horas no ar. A partir de agora, eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi, Karime. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Para participar conosco, hein, querido ouvinte, adicione aí o nosso WhatsApp 994887592, que tá valendo. Tá valendo a sua participação. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Vale também a sua sugestão de assunto. E não esquece, para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, manda a sua mensagem de texto. E segue a gente nas redes sociais no @18horasnews. Muito bem, participe então, 994887592. Mix. Sabendo agora como estão aí, como está andando, inclusive, as principais vias de Manaus, né, Karime? Exatamente, vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, como é que está a volta para casa? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Estamos acompanhando como é que está a movimentação do trânsito nesse momento aqui pela Avenida Humberto Calderaro, Antiga Paraíba, por aqui. Trânsito concorrido, hein, Karime, Carlão? Muitos veículos pela via e assim vai desde as proximidades do Shopping Manauara. Começa aquele trânsito pesado e assim segue também nesse trecho próximo à passagem de nível aqui da Avenida Efigênio Salles e também até chegar próximo a Maneca Marques. Então tem que ter muita paciência nesse trânsito da capital amazonense. Daqui a pouco tem mais, hein? Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h03. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, crise na saúde. Mais 2 hospitais importantes vão passar para uma organização social. Estudo revela que a qualidade da água da bacia do Tarumã Sul piorou nos últimos anos. Levantamento revela que mais de 30% das crianças do Amazonas não conseguem vaga em creches. Senadores e bancada do Amazonas saem em defesa da recuperação da BR-319. Legal, 6h04, vamos juntos até às 7 com esses e outros assuntos, conferindo os destaques desta terça-feira, 12 de agosto de 2025, aqui no melhor Mix do Brasil. Está no ar para você mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, começando o programa de hoje com o destaque da crise na saúde pública do Amazonas. É uma crise que nós já estamos, inclusive, enfrentando ela desde antes da pandemia da Covid-19, já faz algum tempo já. E por incrível que pareça, a situação que já é crítica pode ficar ainda pior, infelizmente. O novo capítulo é a contratação das organizações sociais para administrar hospitais importantes aqui da capital, aqui de Manaus, Karime. Carlão, exatamente. A gestão Wilson Lima agora autorizou um contrato bilionário para entregar a administração de mais 2 hospitais importantes da Zona Leste para uma organização social. Estamos falando do João Lúcio e do Joãozinho. O contrato é de quase 2 bilhões de reais, que pode durar 5 anos e dar para a empresa poderes para contratar pessoal, comprar equipamentos e decidir sobre os serviços clínicos. Karime, uma situação vergonhosa, realmente muito difícil, e tudo isso num estado onde pacientes sofrem com falta de leitos, médicos e também insumos em geral. É mais uma terceirização que coloca em xeque a transparência e também o compromisso da gestão Wilson Lima com a saúde pública. Isso porque a própria população denuncia o péssimo atendimento e a falta de estrutura dos outros hospitais que já passaram para a administração de organização social, como por exemplo o 28 de agosto e também o Hospital da Mulher, a Dona Lindu. Os contratos, Carlão, com a organização social positiva para administrar o 28 e o Dona Lindu somam mais de 2 bilhões de reais. E mesmo assim sobram denúncias, como você falou, da população com a falta de estrutura. Nós noticiamos aqui no 18 horas que numa visita do deputado Wilker Barreto, ele constatou que não tinha, gente, nem papel higiênico. É o exemplo de uma gestão que tem dificuldade até para manter o básico funcionando. Olha, lembrando que o Hospital Delfina Ziz passou a ser administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano em 2019.
2019, segundo denúncia também do deputado Wilker Barreto, nunca teve a devida qualificação como organização social de saúde, como determina a legislação. O contrato é de R$1,5 bilhão e, segundo noticiamos aqui no 18 horas, em julho de 2024, o hospital operava com apenas 37% da capacidade para atender a população. Ou seja, de 2019 até 2024, gerido por uma organização social, e o hospital só operava com 37% da sua capacidade, gente. E também contrato bilionário, R$1,5 bilhão. Agora, para assumir o João e o Joãozinho, nos bastidores, Carlão, falam que a empresa Agir é quem vai assumir e que recebeu aí esse contrato de quase R$2 bilhões de mão beijada, é o que se fala nos bastidores. Bom, a repórter Nathalie Moraes, ela está acompanhando esse assunto, conversa com a gente ao vivo aqui do 18 horas sobre essa nova situação. Boa noite, Nathalie. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o que está ruim pode piorar, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Nada é tão ruim que não possa piorar quando a gente fala da saúde aqui no Amazonas. Isso porque, Karime, como você já adiantou para os nossos ouvintes, o contrato, bilionário está muito prestes de ser assinado, a gente pode dizer assim. Já que o governador Wilson Lima já deu aí a autoridade, já assinou o edital, assinado também pela secretária de saúde, Nayara Maxud, que prevê aí quase R$2 bilhões para que uma organização social tenha ali poderes amplos de contratar e demitir profissionais, comprar equipamentos, controlar escalas médicas, definir serviços clínicos e gerir 2 dos principais hospitais aqui da nossa capital, os 2 gigantes da Zona Leste, por que não dizer o João Lúcio e o Joãozinho. Só que assim, Karime, a gente sabe que esse é um modelo que não está dando certo. A gente já tem exemplos aí. Delfina Aziz não deu certo. O complexo da Zona Sul, 28 de agosto e Dona Lindu vem sendo de mal a pior. O Platão Araújo vem ficando cada vez mais crítica a situação por lá. E agora, dessa vez, querem entregar aí 2 dos principais hospitais da Zona Leste de Manaus. Só que assim, Karime, nesse edital, existem muitas brechas que realmente nos trazem dúvidas o quanto que isso realmente não vai ser de desvio de dinheiro público. Entre as cláusulas mais absurdas que a gente pôde observar está a que impede a OS de contestar o contrato, mesmo que as irregularidades sejam identificadas posteriormente. Ou seja, entrou, se tiver qualquer problema, vai ficar lá 5 anos. Gente, é uma vergonha. Que contrato é esse, né? E aí, assim, como você já adiantou para os nossos ouvintes, Karime, a gente não precisa ir muito longe para falar dos riscos, a gente já está vendo tudo isso aqui e nos bastidores realmente a informação que circula é que a organização social Agir também deve aí assumir a frente do Joãozinho e do João Lúcio. Só que a situação realmente é muito grave, já que desde maio de 2024 o Tribunal de Contas aqui do Amazonas tem contestado, ao governo do estado por conta das filas enormes e falta de insumos e equipamentos quebrados em hospitais que são geridos pela Agir. Eu tô falando aí do Complexo Sul. A gente já acompanhou várias vezes algumas fiscalizações realizadas, inclusive pelo deputado Wilker Barreto, que já esteve aqui conosco no programa, falando sobre o caos encontrado nas unidades de saúde. Se a gente passa aqui agora na Avenida Mário Ipiranga, em frente ao Complexo Sul, a maquiagem tá linda lá fora, Mas dentro do 28 de agosto, a realidade é bem diferente. Só que essa não é uma realidade única e exclusiva daquela unidade, Karime. Inclusive, no Platão Araújo, ambulâncias estão sendo orientadas, ambulâncias do SAMU estão sendo orientadas a não levarem os seus pacientes para lá porque não está tendo atendimento. E vale a gente reforçar que recentemente o Platão foi o último hospital entregue a uma organização social. Então, por isso, a gente foi ouvir aí o deputado estadual, o Wilker Barreto, que trouxe pra gente mais uma denúncia sobre como é que tá essa situação dos hospitais geridos por organizações sociais aqui na nossa capital. Vamos ouvir o que diz o parlamentar. Olha, eu estou alertando, não é de agora. Esse câncer está entrando na saúde do Amazonas.
as organizações sociais que já atuam no Hospital Delfina avançaram na direção do 28 de agosto no Lindu. Não esqueçamos, num pequeno hospital de Lábrea foi aquela catástrofe. E agora, Platão Araújo, num procedimento totalmente irregular de favorecimento, e agora o João Lúcio. Tomem todos esses contratos, todos passam da casa dos seus 5 bilhões de reais em contratos de 5 anos. E eu tenho informações, e aqui já vai um alerta ao Ministério Público, e faça uma varredura no SAMU, nos SPAs, que estão tendo dificuldade de encaixar pacientes de urgência e emergência em hospitais administrados por OS. A informação que eu tenho é que pacientes já não estão sendo mais atendidos no Platão Araújo por não estarem sendo redirecionados para unidades de pequeno porte. Isso é grave, gente. Denúncias que o SAMU é orientado a não levar a pedido do Estado esses pacientes. Então, fica minha cobrança, estou alertando, não é de agora, esse mal que se instala na saúde do Amazonas. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do deputado estadual Wilke Barreto. Fica o alerta, né, Karime? O que pode ser ruim, como eu comecei, pode piorar ainda mais, porque quem é que vai fiscalizar? Quem garante aí que esse contrato de quase 2 bilhões de reais realmente vai garantir leitos, um atendimento digno, médicos, insumos, estrutura, tudo que a gente sabe que vem tá faltando, piorando cada vez mais quando a gente fala de saúde no Amazonas. Sem dúvida alguma. Muito obrigada pela apuração, pelas informações, Nathalie Moraes. Isso sem falar do salário de muitos profissionais da saúde pública que continuam atrasados. São profissionais que trabalham meses, estão meses trabalhando e não recebem, incluindo aí o pessoal de segurança, o pessoal também do SAMU, os próprios funcionários que trabalham no SAMU também estão com salários atrasados. Então, será que esse dinheiro ainda não? Já está ok, né? Ok, acabei de receber a informação que estava, mas está tudo ok. Agora, existem ainda empresas terceirizadas que prestam serviço para a saúde pública do estado do Amazonas que seguem com salários, com repasses atrasados do governo do estado. Aí é aquela questão, será que esse dinheiro não seria melhor pagando os atrasados desses funcionários, desses trabalhadores? Enfim, muito obrigada novamente, Nathalie Moraes. Agora 6h14, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime Leão, você sabia que a chamada geração prateada, que é aquela geração formada por brasileiros com 60 anos ou mais, está cada vez mais presente aí, né? No mercado de trabalho, galera. Exatamente. Tá participando aí. Olha, não é pouca coisa não, tá? Em 12 anos, a participação desse grupo na força de trabalho cresceu quase 69%. Isso aí é uma mudança gigante no perfil do trabalhador brasileiro e que levanta aí discussões, inclusive, né, sobre a questão da aposentadoria, a qualidade de vida e, é claro, oportunidades no mercado. Isso é bom demais. Muito bom. A repórter Vanessa Lima foi atrás desses números e conta o que está por trás desse fenômeno. Então, Vanessa Lima, esse crescimento é por escolha ou talvez aí seja por necessidade? Conta mais. Boa noite, Vanessa. Então, Karime, Carlão e ouvintes, a resposta é os dois. Por trás desse fenômeno da geração prateada mais ativa no mercado de trabalho, há uma combinação de fatores. Por um lado, temos o aumento da expectativa de vida, os avanços na medicina e uma valorização maior da autonomia e do bem-estar. Isso faz com que muitos idosos escolham continuar trabalhando, estudando e se mantendo socialmente ativos. Mas, por outro lado, e talvez com mais peso, há uma necessidade econômica crescente. O custo de vida está mais alto, especialmente nas grandes cidades. E a aposentadoria muitas vezes não dá conta de manter um padrão de vida adequado. O número de brasileiros com 60 anos ou mais cresceu 55% nos últimos 12 anos. Essa geração prateada está cada vez mais presente no mercado de trabalho. E hoje, 1/5 da população em idade ativa tem mais de 60 anos. Mas apesar desse engajamento, mais da metade dos idosos ocupados está na informalidade, o que revela uma inserção ainda
ainda marcada por vulnerabilidade. Em 2024, mais de 8 milhões de idosos estavam empregados, com destaque para o crescimento da participação feminina e a melhora gradual na escolaridade. Ainda assim, quem tem menos estudo enfrenta mais informalidade. A geração prateada está ativa, relevante e merece mais atenção, como comenta a economista Janaína Feijó. A busca por fazer essa análise ocorreu justamente porque nós estamos passando por um processo de envelhecimento populacional e é importante entender se essa população ela está conseguindo emprego. A gente sabe que o emprego é a principal forma das pessoas obterem renda e assim manter um padrão e uma qualidade de vida. A geração prateada ainda enfrenta muitos desafios, principalmente quando o assunto é a qualidade do trabalho e a segurança financeira. É um grupo que merece definitivamente mais atenção, mais políticas públicas e mais reconhecimento, não só pelo que já viveu, mas pelo que ainda tem a oferecer. Volto com vocês. Legal, Vanessa Lima, a participação das mulheres também nessa geração aí tem aumentado, né, Karime? Legal. Sem dúvida alguma, Carla. Muito bom. 6h17, você no melhor mix do Brasil. Valeu, Vanessa Lima. 18 horas. Olha, um estudo revelou que a qualidade das águas da bacia do Tarumançu, na zona oeste de Manaus, está piorando. Segundo os dados, apesar de possuir áreas de vegetação preservada, a bacia sofre considerável degradação, evidenciada por diversos fatores, como pela presença de flutuantes marinas e ocupações irregulares. Karine. Carlão, o estudo foi feito pela Universidade do Estado do Amazonas a pedido do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e alerta para que medidas de proteção da bacia do Tarumançu devem ser tomadas imediatamente, sob pena das gerações futuras não terem mais esse manancial em condições horrível, né? adequadas de uso, ou seja, vai virar um esgotão ali a céu aberto. Mais um, né? Mais um. Vamos conversar sobre o assunto agora ao vivo com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. A situação tá crítica lá, né? Assim, Karime, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. É um documento que foi assinado pelo químico Sérgio Júnior, que mostra aí que mesmo absorvendo a maior parte dos poluentes, na verdade, a bacia do Tarumançu tem apresentado uma queda clara na qualidade da água, isso nos últimos 3 anos. Por exemplo, em 15 pontos analisados, o índice de qualidade de água, que é o IQA, ficou na média aceitável, mas em alguns trechos as condições sanitárias são muito preocupantes e precisam de ação urgente dos gestores públicos, né? A bacia hidrográfica do Tarumançu fica entre as zonas norte e oeste, a cerca de 20 quilômetros do centro de Manaus, e tem aí mais de 1.300 quilômetros quadrados de área e é cortada pelo rio Tarumançu, além de vários afluentes como os igarapés do Acará, da Bolívia, Argola, Cabeça Branca e o Branquinho. Mesmo com áreas de vegetação preservada, a bacia sofre essa pressão humana com flutuantes, marinas, o aterro sanitário municipal, ocupações irregulares e também condomínios. São problemas que agravam a drenagem inadequada e também o descarte irregular de lixo, levando também à degradação de rios e igarapés. E a gente vai entender todo esse quadro, todo esse cenário que acontece com um especialista no assunto, que é o biólogo Gabriel Melo. Quando a gente fala de água, a gente tem que sempre pensar que a água é vida, então é um assunto muito sério e muito importante. E é impossível a gente pensar que na sociedade de hoje uma população que mora próximo de um corpo de água não vai causar algum impacto naquele corpo d'água. Contudo, é muito importante que tanto a população local quanto os órgãos responsáveis, como o IPAAM, o governo do estado, eles precisam estar alinhados com a população local para que medidas de mitigação dos danos sejam realizadas, como por exemplo a instalação de fossas sépticas, o descarte correto de lixo, a evitar a defraudação do leito do rio. Então, não só o governo ou os órgãos competentes, como a população que está em volta também é responsável pela preservação do local. 18 horas. E a gente conferiu a fala do biólogo Gabriel Melo falando aí sobre essa situação que está acontecendo, né, na qualidade das águas da bacia do Tarumançu, na zona oeste de Manaus, que está piorando, e o alerta é grave. Se nada for feito agora, as próximas gerações podem não ter esse manancial em condições adequadas de uso, né? Então tem que ser a cooperação de todos, não é verdade?
verdade, Karime, Carlão? Sem dúvida alguma, e é urgente, como você falou. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André, 6h21. 18 horas. Continue aí no melhor mês do Brasil, 18 horas no ar até às 7. Participe conosco. Nosso WhatsApp é o 994887592. Nas redes sociais é o @18horas News. 18 horas. Política. E vamos de política, Carlão. Bora, hein, Karime? Kennedson Paes e Nathalie Moraes com a gente. Nathalie, boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, o senador Omar Aziz fez um pronunciamento firme no Senado, criticando os vetos do presidente Lula, que acabaram prejudicando a recuperação da nossa BR-319. Nathalie, o senador, inclusive, apelou para o presidente da casa, o Davi Alcolumbre. É isso? Conta mais pra gente. Boa noite. É isso, Karime. Mais uma vez, boa noite pra você, pro Carlão e pra todos que nos acompanham aqui na 100,7. Então, ele subiu o tom, eu posso dizer assim, Karime, dentro do Senado e disparou contra quem tá ali dentro do próprio governo trabalhando contra o Brasil. Ele cobrou que os vetos presidenciais que realmente estão prejudicando na nossa região, que tanto prejudicam a BR-319, sejam analisados rapidamente pelo Congresso. Por isso aí, ele realmente pediu o apoio e a ajuda do presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre. O senador Omar Aziz diz que não há qualquer justificativa que possa, realmente justificar o injustificável, vamos dizer embasar assim. essa decisão, não tem como, a gente não pode continuar isolado, não dá pra gente continuar nessa situação. E aí, durante a discussão, como eu disse, ele realmente subiu o tom, falou da questão de muita gente querer o desenvolvimento da região sudeste, isso enquanto a gente continua aqui com todo esse atraso. Eu separei um trecho aí do discurso do senador Omar Aziz, vamos conferir aí essa subida de tom realmente, porque a gente está precisando de alguém que fale pela gente. Vamos conferir. Alguns vetos feitos pelo presidente são vetos que não dá para admitir. Por exemplo, estradas que já foram asfaltadas serem reasfaltadas, como a BR-319. Então eu estou fazendo um apelo aqui, e farei isso publicamente hoje, ao presidente Davi Alcolumbre, para que quando chegue no Senado os vetos do presidente, ele paute em menos de 24 horas para o Senado e a Câmara restabelecer o desenvolvimento do país. E o que me espanta é que foi discutida essa questão com o chefe da Casa Civil, com o ministro Rui Costa. Foi decidido as questões do que a gente poderia ou não. E depois o governo vem e veta. Eu vou fazer esse apelo ao presidente Davi Alcolumbre para que os senadores e senadoras possam analisar os vetos que foram feitos e analisar veto a veto, e aqueles que nós entendermos que deve ser mantido os vetos, vão manter. 18 horas. Inclusive, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do senador Omar Aziz. Ele, inclusive, falou aí, que a Câmara e o Senado devem derrubar esse veto em até 24 horas depois da chegada ao Congresso. Então, a gente realmente torce para que... Estamos a torcida aguardando, que isso daí aconteça. Mas só para... A gente é cheio de fé, né? A verdade, Carlão? Somos otimistas. Somos brasileiros, a gente não desiste nunca. Mas em meio a toda essa confusão, Karime, teve uma informação aí de bastidor mesmo, ele indo contra o veto do presidente Lula, disse que o martelo já está batido ali e que o senador Omar Aziz seria o candidato que o presidente Lula vai apoiar o governo do Amazonas em 2026. Será que depois de toda essa confusão, como é que vai ficar? Eu acho que segue apoiando. Cara dura. Ei, Ken, contigo, falando ainda de BR-319, enquanto o senador Eduardo Braga, Omar Aziz e a bancada do Amazonas estão lutando no Congresso para derrubar o veto do Lula, presidente, que impede a pavimentação da rodovia, o governador Wilson Lima ainda não se pronunciou sobre esse veto. Quem é o momento de reagirmos aí? Estamos precisando de todos para conseguir essa BR. É importante a participação do governador do estado nesse processo, é óbvio isso, né, Ken? Com certeza, Carlão, até pela parte que compete ao governo do estado do Amazonas. A gente fala do trecho do meio que são 400 quilômetros, no entanto, existem vários outros trechos, principalmente ali no Cariri Castanho, o Cariri da Várzea, que compete ao governo do estado do Amazonas fazer o investimento e que já deveria ter feito e não esperar nenhuma licença ambiental, mesmo porque
porque nesse trecho não precisa de uma licença muito apropriada, somente no trecho do meio. O fato é que essa derrubada da emenda do senador Eduardo Braga, ela de fato foi um duro golpe contra a nossa BR-319 e o senador Eduardo Braga já se posicionou através das redes sociais, principalmente criticando essa postura do governo federal e também já prometendo reação muito dura junto com a bancada do Amazonas para poder dar essa reação e derrubar o veto. Vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Braga. A compreensão do governo e do presidente Lula é de que eles vão tratar isso numa nova medida provisória que vai tratar de uma nova modalidade de licenciamento chamado LAI, que é uma licença ambiental extraordinária emitida pelo presidente da República e pelo Conselho da República. Essa pode ser até uma alternativa, mas nós não podemos abrir mão da alternativa da emenda que foi aprovada nas duas casas, porque tudo que puder ajudar a BR-319 precisa ser praticado por aqueles que querem a BR concluída e a retirada do nosso isolamento em ligação terrestre com o resto do Brasil. 18 horas. Agora, o ponto que tanto o governo federal como o Ministério, né, o Ministério de Meio Ambiente não leva em consideração é porque nesse ponto da emenda do senador Eduardo Braga é em relação à manutenção em obras já existentes, como é o caso da BR-319 e também várias outras obras no restante do país. Obras de lugares que já tinham sido realizados, eram obras já existentes e que precisavam apenas de manutenções. Isso não está sendo levado em consideração. Sobre o Wilson Lima, como você mencionou, Carlão, o governador disse que estava à disposição para poder fazer ali essa pavimentação e também estava à disposição até para fazer todos os processos que eles queriam para que ela fosse realizada e garantiu ali todas as condicionantes ambientais. Em relação à COP30, Carlão, é até difícil de a gente não comentar, porque em comparação com a BR-319, lá para a COP30 no Pará, a gente não está criticando o Pará, mas a gente está falando de algo que é um fato. Lá para a COP30 já temos mais de 13 quilômetros de área devastada, mesmo com denúncias das comunidades de ritmo avançado e acelerado ali de desmatamento e com várias outras denúncias de impactos irreversíveis. E até agora lá no Pará, nós já devastamos mais de 100 campos de futebol no Pará, apenas para passeio de povos estrangeiros, de presidentes estrangeiros, de outras pessoas que apenas conhecem a Amazônia por fotos e não a realidade de quem vive por aqui. Justamente que a ministra Marina Silva criticou a respeito da recuperação da BR-319, da nossa BR-319 aqui no estado do Amazonas, uma BR construída na década de 1970. Essa crítica, para que vocês querem uma BR para passear? Não, minha senhora, vai estudar um pouquinho mais de economia do estado do Amazonas, da sociedade, antropologia do estado do Amazonas, para saber por que a gente precisa dessa pavimentação da BR-319. É uma estrada que é usada, sim, mas que traz prejuízo pela má conservação. É só isso. Muito obrigada pelas informações. Segue, Kenny. Karine, eu vou continuar falando sobre esse assunto porque teve grande repercussão aqui na bancada amazonense. Lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado Rosena, ele criticou tanto o Lula como a Marina Silva, também chamou a BR-319 de gargalo logístico e disse que ele teme a falta de força política da bancada do Amazonas para poder derrubar o veto, até mesmo porque nós somos a minoria comparado ali ao Sudeste. O deputado João Luiz também alertou em relação aos impactos para a agricultura familiar, porque essas pessoas estão atuando, estão trabalhando na nossa terra amazonense, mas que pertence ao governo federal e que esperavam todas as licenças para continuar trabalhando e agora com essa derrubada eles também serão prejudicados. O presidente da Alean, Roberto Cidade, também disse que essa obra é essencial para o estado do Amazonas e sem ela o estado continua sofrendo. O deputado Felipe Souza também acusou o presidente de contradição e disse que o povo está cansado dessas promessas, porque ano que vem já vai se tornar novamente uma promessa de campanha eleitoral, só que ninguém vai mais cair nesse papinho, como né? foi na última eleição. Exatamente. Foi pauta de campanha. Foi pauta de campanha. Né? Nós tivemos o vice-presidente Mourão aqui em terras do estado do Amazonas dizendo que ia comer a boina se essa BR não saísse. Não comeu, né? O deputado Diego
Diego Afonso também, gente, ele defendeu uma formação de uma comissão dos parlamentares amazonenses para ir a Brasília e também demonstrar a sua insatisfação. Agora, o que chamou muito a atenção durante a sessão de hoje da Assembleia Legislativa foi em relação ao posicionamento do presidente do PT Amazonas, Sinésio Campos. Ele afirmou ter ficado perplexo diante dessa decisão, porque ele considera que qualquer decisão que vai contra o desenvolvimento da BR-319 da Amazônia não pode ser aceita. E também uma frase que ele deixou muito bem clara, que até mesmo as decisões do governo federal, elas também são passíveis de questionamento. Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada, Kennethson Paz. Nathalie, vamos lá. Vamos para um assunto bem regional aqui, porque mesmo aparecendo em vídeo, entregando dinheiro para uma eleitora, o ex-prefeito de Humaitá, o Erivânio Seixas, ele foi absolvido numa ação eleitoral. Então, Nathalie, o juiz entendeu que não há provas de que o ato tinha finalidade eleitoral, é isso? Então, Karime, realmente essa ação foi movida aí pelo Ministério Público Eleitoral, que afirmava que o vídeo mostrava um caso claro de poder econômico, de captação ilícita. Por quê? O ex-prefeito, a gente tá falando aí do Erivânio Seixas, do MDB, ele distribuía ali notas de R$50, dizendo, vote em mim que você vai ter um dinheirinho ali, uma cesta básica, aquela coisa de pão e circo. E aí, Karime, só que acontece que mesmo com esse vídeo, o juiz destacou que ele não foi eleito, então ele entendeu realmente que mesmo ele comprando votos, existia ausência de provas que comprovasse que realmente ele estava cometendo esse crime eleitoral, e por isso o candidato e o vice, o vereador Cipa, foram absolvidos por conta da falta de provas nesse processo. Legal, Nathalie, 6h32, você no melhor Mix do Brasil, mais um giro político aí com Ken Paz e Nathalie Moraes. Muito obrigada pelas informações. E daqui a pouco aqui no 18 horas, levantamento revela que mais de 30% das crianças do Amazonas não conseguem vagas em creches. É o nosso assunto em instantes. 6h32, 18 horas. Karime, vamos dar um giro pelas principais vias de Manaus. Vamos saber como estão as nossas vias, não é isso? Vamos saber como é que está o trânsito na volta para casa com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Antes de falar do trânsito, você tem informações sobre o passo a passo e sobre gastronomia, é isso, André? Conta pra gente. Trânsito. É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite pra vocês mais uma vez, aos nossos ouvintes. Olha, começaram as inscrições para quem quer vender no espaço gastronômico do Sou Manaus Passo a Passo 2025. Esse evento aí gastronômico vai de 2 a 7 de setembro, de 2 de setembro a 7 de setembro, mas é nos dias 5, 6 e 7 que vão rolar as principais atrações. E no dia 4 tem a aula show tradicional no Boulevard, das 9 da manhã às 2 da tarde, com chefes cozinhando ao vivo e oferecendo degustações. O cadastro é feito exclusivamente pelo site, que pode ser encontrado aí. Se você acessar o site da Prefeitura de Manaus, você encontra aí o link para que você possa fazer esse cadastro que está disponível entre os dias 11 e 15 de agosto. Ao todo aí, Karime e Carlão, são 50 barracas, né? 30 carrinhos, 6 bikes, além também de 6 bancas aí para que possa vender, né, sanduíches, essas coisas deliciosas que tem aqui na cidade de Manaus. A metade disso é para a associação e metade para não associados da Abrazel aqui do estado do Amazonas, e isso tudo garantindo oportunidade para todo tipo de empreendedor. A ideia é levar comida boa e com preço acessível, misturando ali gastronomia criativa, pratos regionais, nacionais e internacionais também, né? Tudo para valorizar os sabores da nossa cidade e também aquecer a economia. Agora tem regras aí para participar. A seleção vai levar em conta a ordem de inscrição e o cardápio, né? Não podendo repetir mais de 2 vezes o mesmo prato, que é uma pena. Mas vamos lá. Também é preciso entregar documentos como declaração de capacidade de armazenamento, certificado de boas práticas e comprovação de capacidade técnica. Isso tudo tem que ser até o dia 28 de agosto. E nada de vender prato de refeição perto do palco, hein? Então tem todo um espaço gastronômico ali para isso. O público, ele vai encontrar de tudo. Vai ter tacacá, né? Falando em tacacá, tem a atração Joelma. Pode escutar a música Eu Vou Tomar um Tacacá, tomando mesmo tacacá ali no local. Tem também tapioca,
açaí, churros, sorvete na chapa, caldos e sopas e até opções veganas e vegetarianas, né? E para fechar, tem também uma novidade vindo aí que a gente não pode deixar de falar. E quem vai contar pra gente é o diretor-presidente da Manaus CUT, Gender Lobato. A ideia do prefeito é também incentivar o esporte e numa parceria da Prefeitura de Manaus entre a Manaus CUT e a Secretaria de Esporte, a gente vai fazer a corrida do Sou Manaus, passo a passo. Esse ano é algo inédito. Exatamente a ideia é trazer pessoas que talvez não venham à noite para cá, talvez não se cadastrem para vir, mas são esportistas que poderão conhecer a estrutura que nós montamos para o Sou Manaus. Então, nós teremos aí pelo menos 3.000 pessoas que irão participar dessa corrida e vão fazer um tour, exatamente a corrida, um tour por todo o espaço que a gente tem aqui na estrutura do Sou Manaus. 18 horas. A gente conferiu a fala do diretor-presidente da Manaus CUT, Gender Lobato, falando aí dessa novidade para os corredores, para quem gosta de correr aí, vai ter essa novidade. Vocês aí estão preparados, Karime, Carlão? Com certeza, com certeza. Agora, André Meirelles, dá uma parcial aí do trânsito pra gente com também. Certeza. Vamos falar aqui desse trecho da Avenida Efigênio Salles, né? Por aqui, né? Esse trecho aqui bem próximo ao Tribunal de Justiça do Amazonas, tem um trânsito bastante complicado aqui pelo local, por conta mesmo do horário, mas a gente não conseguiu identificar nenhum obstáculo na via, como um acidente de trânsito, é mesmo pelo trânsito que tá, esse trânsito carregado aqui pelo local, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos de tempo e temperatura, a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão. Boa. E a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira de céu nublado e altas temperaturas aqui em Manaus. A sensação de calor foi alta por causa da alta umidade beirando os 97%. E para a noite, o cenário segue estável. O céu continua nublado, ventos leves com poucas chances de chuva para a noite dessa terça-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 13 de agosto, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta começa com um sol tímido entre nuvens, mas não vamos nos enganar. Logo pela manhã, os termômetros chegam aos 30 graus. À tarde, o sol ganha mais espaço e a sensação térmica aumenta também. Apesar do céu estar claro, temos chance de 29% de pancadas de chuvas passageiras. E quando a noite cai, o clima muda sutilmente. O céu permanece sem nuvens, a temperatura cai para os 25 graus e há uma leve possibilidade de sereno para a noite dessa quarta-feira. O resumo do termômetro de quarta. A temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 68 a 93%. Boa. Maravilha, Vanessa Lima. Obrigada pelas informações. 18 horas. Olha, como nós já adiantamos aqui no 18 horas, passada cheia, a seca já começa a afetar algumas cidades do interior do Amazonas. Segundo a Defesa Civil do Estado, entre 20 e 30 municípios devem ser afetados por uma estiagem de leve a moderada. Esse ano vai ser bem diferente, é o que indica, né, o Carlão, quando o assunto for estiagem. Bom, mas mesmo assim deve atingir aí cerca de 480 mil pessoas. A repórter Odiné Araújo está acompanhando esse assunto e traz mais detalhes pra gente aqui do 18 horas. Odiné, então, assim como a cheia desse ano não foi aí das piores, a seca também não deve ser tão severa, não é isso mesmo? Exatamente isso. Depois de 2 anos de seca extrema, a previsão para 2025 é mais tranquila, mas ainda merece atenção. Por isso, nesta segunda-feira, representantes de setores essenciais como energia elétrica, combustíveis e telecomunicações se reuniram para alinhar estratégias e evitar problemas no abastecimento e na comunicação. O encontro foi presencial e online, com a participação de empresas como Amazonas Energia, Cigás, Anatel, Claro e Refinaria da Amazônia. A meta, garantir que mesmo com a seca, luz, combustível e sinal de celular cheguem sem interrupções às comunidades. O coronel Eric Melo, secretário adjunto de operações da Defesa Civil, reforçou a necessidade de antecipar os cenários e agir rápido para que a população sofra o mínimo possível. O objetivo maior da Defesa Civil em relação à realização dessas reuniões é exatamente apresentar cenários levantados pelo nosso Centro de Monitoramento e Alerta para que sejam adotadas medidas por conta das empresas
e dos órgãos envolvidos, de forma a diminuir o impacto de um cenário de estiagem que está se desenhando. Pelos nossos levantamentos, embora esse cenário seja menor do que aconteceu em 2023 e 2024, seja menos impactante, existe sim a preocupação para que nós atuemos de forma antecipada, com o planejamento prévio, e mitiguemos assim os impactos que possam vir a ocasionar algum prejuízo à população. A Defesa Civil do Amazonas estima que entre 20 a 30 municípios devem ser afetados por uma estiagem de leve a moderada. Isso significa que cerca de 480 mil pessoas devem ser afetadas pela seca desse ano. Planos de contingência já estão em andamento, prevendo desde transporte alternativo para combustíveis até medidas para manter a rede elétrica e de internet estáveis. E o monitoramento dos rios e do clima seguem firme com atualizações constantes. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odinei Araújo. 18 horas. Olha só, vamos falar de educação e de mais um levantamento que revela a triste situação da educação aqui no nosso estado. O Amazonas está entre os estados brasileiros em que o acesso à educação infantil é mais difícil, Karime. Terrível, né, Carlão? Os dados são de 2024 e apontam que mais de 30% das crianças de 0 a 3 anos aqui no estado não conseguiam vaga em creche, mesmo havendo demanda, tá? O repórter Kennedson Paz, ele tem mais detalhes a respeito desse levantamento e segue falando com a gente ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, creche, só para lembrar, não é? É um direito das crianças de 0 a 3 anos e por isso é dever do estado atender a essa demanda, não é isso? Boa noite mais uma vez, Kennedson Paz. Olá, muito boa noite novamente, Karime e Carlão, a todos os ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. O direito à educação é um direito de todos, né? Inclusive, isso daí é um dos nossos direitos fundamentais estabelecido pela Constituição brasileira. E o acesso à creche aqui no estado do Amazonas, ele é um retrato escancarado, gente, da falta de planejamento e prioridade do governo estadual. A gente tem esses dados de 2024, como você já mencionou, Karime Leão, mais de 30%, o certo é 30,4% é a porcentagem exata das crianças que tem ali entre 0 até 3 anos e ficaram sem vaga mesmo tendo ali muita demanda. Isso é algo inacreditável. São mais de 84 mil pequenos amazonenses fora da educação infantil, gente. Um direito garantido por lei, mas negado na prática. A creche, ela é a porta de entrada para a educação básica, essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional, mas o Amazonas só tem 18,1% de cobertura para essa faixa etária. O terceiro pior índice do Brasil, atrás apenas do Acre e também do Amapá. Para comparar com o São Paulo, São Paulo atende ali um pouco mais de 56% das crianças. Santa Catarina atende 53%. Esses números, eles mostram a distância que nós estamos do sul, ali do sudeste, para o norte aqui e os estados que conseguiram avançar. E o problema é ainda mais grave em relação às famílias que são mais pobres. E a gente sabe que quanto mais a família é mais pobre, mais elas sentem dificuldades para poder acessar essas escolas, essas creches, mesmo em relação ali à questão das distâncias, até a recusa da matrícula por não ter idade, que são ali algumas barreiras que podem impedir esse acesso dessas crianças às creches escolares aqui em nosso estado do Amazonas. Essa pesquisa mostra que nos últimos 8 anos cresceu o número de crianças cujas famílias querem muito ali que os filhos sejam encaminhados para as creches, mas não conseguem. Isso aí praticamente é uma desigualdade pura e simples. Quanto menor ali a renda, maior a dificuldade dela entrar também na educação infantil. Na pré-escola, onde a matrícula é obrigatória para crianças entre 4 e 5 anos, o cenário também é crítico. Temos 15% estão fora da rede estadual de ensino e é o terceiro resultado pior do Brasil. A média nacional para esse índice é de 5,4%, ou seja, o Amazonas está ali bastante distante desse mínimo aceitável, gente. E com esse descaso, é claro que vem os impactos negativos, né? Esse descaso na educação infantil, ele impacta praticamente toda
a trajetória escolar. Não por acaso agora em 2024 a gente teve só 49,1% das crianças do segundo ano do ensino fundamental na rede estadual que foram alfabetizados, ou seja, bem abaixo da meta e bem pior do que no ano anterior, que era 2023. Enquanto isso, os problemas da gestão estadual se acumulam. Existem vários problemas que a gente anunciou desde o início do ano. Atualmente a gente tem o fato de 41 milhões de reais em dívida, ameaçando os planos de saúde dos professores, os servidores da saúde, da educação, aqui do nosso estado do Amazonas, salários atrasados de professores indígenas, escolas estaduais, por exemplo, lá em Jutaí, sem merenda escolar desde março, sem internet, sem apoio para alunos com deficiência. O estado também está entre os que menos trabalha com a educação ambiental e nem aderiu à prova nacional docente, que poderia trazer mais professores efetivos para a rede. Enquanto isso, Manaus está ali nadando contra a maré, enquanto o governo do estado, de modo geral, está em ritmo desacelerado, né? Está em ritmo ladeira abaixo. Manaus está na contramão e mostra que é possível fazer diferente. A capital tem a taxa de dificuldade de acesso à creche de 17,9%, bem menor que a média do estado. E as duas escolas municipais, ali o José Mestrinho e a Francisca Pereira, receberam inclusive um prêmio nacional da educação por terem as melhores notas do IDEB da região norte. Então esses resultados da capital provam que quando há planejamento, investimento, gestão, dá para fazer diferente, a educação muda também, gera resultados. E o resto aí é desculpa de quem não quer governar, vontade política, quer trabalhar, e a prioridade não são as nossas crianças, né? Sem dúvida alguma. Muito obrigada pela apuração, pelas informações, Kennedy Paz. 18 horas. Olha só, Manaus recebeu hoje 5 novas ambulâncias, sendo uma para socorro imediato de vida. Carlão, o repórter André Meirelles acompanhou a entrega e traz agora mais detalhes pra gente ao vivo. Boa noite, André. Então, as novas unidades já estão, inclusive, operando na cidade, é isso, André? É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês, para quem nos acompanha. Inclusive, essas 5 novas unidades aí do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram entregues hoje durante uma solenidade que aconteceu ali na sede, né, da Sensa, na Avenida Maceió, Adrianópolis. A gente teve por lá, a nossa equipe acompanhou essas entregas, que teve a presença do prefeito Davi Almeida e também da titular da Secretaria Municipal de Saúde, Chádia Frade. Por lá eles falaram da importância também dessas ambulâncias que foram entregues aí, agora estão incorporadas à frota do SAMU aqui na capital amazonense, sendo que 4 são unidades de suporte básico, né? E uma é de suporte avançado, aquela que vai atender ocorrências ali em casos mesmo graves de necessidades, que não vai ter aquele tempo de chegar até o hospital, tudo vai ser feito ali através dessa unidade, hein? Uma novidade também aqui na capital amazonense. E somada às unidades em operação, a frota do SAMU vai ser ampliada para 38 unidades de suporte básico, 8 unidades de suporte avançado e 16 motolâncias e 2 ambulâncias, né? As novas ambulâncias, elas integram aí o Plano de Aceleração do Crescimento, que é o PAC da Saúde do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, né? E durante a solenidade de hoje, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, fez o reconhecimento simbólico da atuação ali do SAMU com a entrega da placa selo diamante do programa EMS Angels. Esse prêmio, ele reconhece a qualidade de atendimento prestado pelo SAMU a pacientes vítimas de acidente vascular cerebral, indicando aí que o serviço alcançou o mais alto nível de excelência no atendimento móvel de urgência aqui para a capital amazonense. A gente também falou com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que está falando da importância dessas entregas, né, para melhorar ainda mais o atendimento do serviço móvel de urgência na cidade de Manaus. O nosso SAMU, ele é um programa que é reconhecido nacional e internacionalmente. Para você ter uma ideia, somente 3 municípios no Brasil têm essa certificação de diamante renovada a cada edição. Então, nós temos um serviço de excelência reconhecido internacionalmente, em que nós buscamos, dessa forma, melhor atender a população.
18 horas. Aí, a gente conferiu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, falando dessas entregas que inclusive agora já começam a circular aqui na capital amazonense, mais 5 ambulâncias do SAMU para atender ainda melhor aqui em casos de ocorrências, em todas as situações, também as situações do trânsito. Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. 6h49. 18 horas. Olha só, Karime, a fábrica que pegou fogo no Distrito Industrial, que é a EFA Motors, está agora com tratativas para voltar ativa já. Exato, Carlão. Inclusive hoje teve reunião entre a empresa, a Suframa e o Ministério do Trabalho para discutir aí a retomada das atividades. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto, segue ao vivo aqui com a gente do 18 horas e fala mais detalhes pra gente. Então, Nathalie, quais as medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança dos trabalhadores nessa retomada das atividades? Nathalie. Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, Carlão, e para todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta terça-feira aqui no 18 horas. Karime, então essa foi uma reunião em conjunto com o Ministério do Trabalho, a Superintendência da Zona Franca de Manaus e a diretoria da EFA Motors para falar daquele fatídico incêndio do último dia 5 de agosto, né? Foi o maior incêndio já registrado aqui na nossa capital, um incêndio de mais de 40 horas, felizmente, né? A gente não teve aí vítimas fatais, mas assim, Karime, né? O que realmente chama a atenção é que até agora a gente não teve uma resposta efetiva de vai ter fiscalizações em fábricas para que a gente possa entender o que está acontecendo. Inclusive hoje no sul do país a gente teve uma explosão em uma fábrica onde tiveram mortes. Exatamente. Né? E aí essa resposta de fiscalizações eficazes, essa resposta ainda não veio. Ou de algum plano estratégico para daqui em diante o que vai ser feito, uma resposta pronta, imediata para futuros casos de incêndio, que é o que o 18 horas está perguntando desde o começo desse incêndio e não tivemos resposta. Exato, Karime. E aí nesse encontro de hoje a gente teve aí a porta-voz da EFA Motors falando, a gente está falando da Bruna Antunes, que ela afirmou ali, né, que a empresa deve retomar aí a sua atividade em um prazo de 90 a 120 dias, que eles devem montar uma linha de produção provisória para retomar aí a fabricação de veículos de carga de pequeno porte. Inclusive hoje, Karime, nesse encontro, pelo menos 126 trabalhadores da EFA Motors estavam ali, receberam uma ajuda, um vale alimentação de R$1.000, mas eles vão continuar recebendo os seus salários. Isso é que é importante. Vale a gente reforçar, tá bom? Eu separei aí um trechinho da fala da representante pra gente conferir aí como é que tá o andamento dessa retomada. Vamos conferir aí o que disse a Bruna Antunes. Primeiramente, nós tranquilizamos todos os nossos colaboradores e informamos que todos os empregos seriam preservados e estamos buscando apoio junto ao Ministério do Trabalho, sindicato e outros órgãos para conseguir manter todo mundo até que a fábrica seja reconstruída e possamos voltar às operações. Também não temos mais informações sobre o início do incêndio. O que sabemos é que apenas o nosso ambiente produtivo foi afetado, o nosso estoque, nossa expedição, outros galpões, eles foram preservados e nós já estávamos com o processo de ampliação em andamento e estamos agora nesse projeto para reconstruir a fábrica. Então nós estimamos aí pelo menos 90, 100 dias. É claro, é uma previsão muito inicial agora, mas queremos com certeza voltar o quanto antes e contamos com todo o apoio aí possível. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente acabou de acompanhar aí a fala da Bruna Antunes, ela que é representante da EFA Motors, falando aí um pouco mais pra gente como é que vai ficar a situação desses trabalhadores que devem voltar, retornar aí aos seus postos de trabalho entre um prazo de 90 a 120 dias, mas como eu disse anteriormente, até lá eles vão receber uma bolsa que permitirá que durante esses afastamento eles possam continuar recebendo ali os seus salários. Isso é graças aos incentivos da Superintendência da Zona Franca de Manaus, de um acordo feito com o Ministério do Trabalho. E aí, Karime, depois da entrega desses vouchers aí de R$1.000 entregue aos 126 trabalhadores, os representantes ali da fábrica se reuniram para definir as novas etapas aí dessa volta. E é claro que a gente vai continuar acompanhando e torcendo para que dê tudo certo nessa retomada, Karime. Sem dúvida alguma, muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora são 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carlão, vamos falar de amamentação. Sim, vamos Antes lá, da então, economia, por favor, que é um assunto muito legal, muito interessante. A gente está aí no agosto dourado, não é? Boa. É um
Uma matéria extremamente importante, Karine, que é uma campanha a questão nacional, de alimentar, né? Um dúvida. ato de amor, saúde e esperança que, inclusive, pode salvar vidas, Karine. E por isso a campanha nacional, que é o Agosto Dourado, para reforçar toda essa importância. Em Manaus, Secretaria de Saúde, Fundo Social de Solidariedade e o Banco de Leite Unidos trabalham para ampliar essas ações. Isso é muito importante, promovendo aí sensibilização nas maternidades e também nas comunidades, Karine. A repórter Vanessa Lima foi conferir de perto essa mobilização e traz pra gente mais detalhes, mais informações. Então, Vanessa, como é que essas iniciativas têm impactado as mamães e a saúde dos bebês aqui de Manaus? Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Iniciativas como essas do Agosto Dourado têm trazido impactos positivos para as mães e para a saúde dos bebês. Aqui no Amazonas já existem leis que garantem esses direitos, como a lei que obriga a criação de salas de amamentação em prédios públicos e empresas com mais de 20 mulheres ou 50 funcionários. E a lei que garante o direito a amamentar em espaços coletivos sem constrangimento. O Agosto Dourado é um mês dedicado ao incentivo à amamentação. A ideia é reforçar o quanto o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida é essencial para o bebê, tanto que é considerado o padrão ouro da alimentação infantil. Mas olha só esse dado preocupante. Aqui no Brasil, apenas 45% das mães conseguem manter esse aleitamento exclusivo até os 6 meses. Isso vem do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. E apesar de alguns avanços, ainda estamos longe da meta de 70% que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde querem alcançar até 2030. Ou seja, mesmo com essas conquistas, os números mostram que ainda há muito caminho pela frente. A mãe, Bruna Romara, comenta sobre os desafios da amamentação. O maior desafio na amamentação, né, que eu tenho 4 filhos, amamentei todos eles, né, eu tive o processo de amamentação de 0 a 6 meses, única e integralmente só de leite materno, e continuaram mamando até os 2 anos, né. Os 4 foi desse mesmo processo. Para mim, o pior, assim, o mais difícil, né, na verdade, foi não ter me corrompido com a facilidade da mamadeira, da chupeta, entendeu? Ter mantido eles nesse processo do amamento bem regularzinho, bem direitinho, certo, né? E também a outra dificuldade que eu sentia muito era no passo do espaço, né, da parte social de amamentação. Fui muito criticada, fui muito julgada, porque eu sentava mesmo, meu filho chorou, queria mamar, eu sentava, botava o menino pra mamar e pronto. Nunca me incomodou assim não, mas eu senti olhares. O Agosto Dourado vem justamente para lembrar que amamentar não é só um ato de amor, é um direito e uma estratégia de saúde pública. E a informação é uma ferramenta poderosa que precisa chegar antes mesmo do bebê nascer. A ginecologista obstetra Juliana Osores comenta sobre a importância do incentivo do Agosto Dourado. E não menos importante, temos que lembrar sempre do Agosto Dourado. O Agosto Dourado é incentivo às mães ao aleitamento materno. Esse aleitamento materno, muitas vezes, ele é sonhado, desejado, preparado durante a gestação. E muitas vezes, depois que esse bebê nasce, vem a grande dificuldade da amamentação. E é nesse momento que a gente tem que ter informação, a gente tem que ter apoio, a gente tem que ter, muitas vezes, profissionais que vão te ajudar ali naquele momento da amamentação, para que essa amamentação flua de uma forma adequada, tanto para a mãe quanto para o bebê. Além disso, o apoio familiar tem feito com que as mães se sintam mais seguras e confiantes para amamentar. A amamentação fortalece o vínculo com o bebê, melhora a imunidade infantil e contribui diretamente para a saúde da criança. Volto com vocês. Tá certo, Beleza. Vanessa Lima, obrigada pelas informações. 18 horas. Agora são 6 horas e 58 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Agora sim, vamos conferir a economia. Economia. Indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 1,06%, cotado em R$ 5,38. O euro fechou em queda de 0,46% aos R$ 6,28. O Bitcoin fechou em queda de 0,13% aos R$ 647.979. E o Bovespa fechou em alta de 1,66% aos 137.878 pontos. E o governo federal anunciou hoje 2 novos investimentos do Fundo
Amazônia, que somam 210 milhões de reais. Os recursos serão usados para apoiar comunidades tradicionais do Amazonas e reforçar ações contra o desmatamento em 6 estados da Amazônia Legal. Olha, o anúncio foi feito durante a abertura do evento Fundo Amazônia 17 anos, Raízes e Rumos aqui em Manaus. No total, 60 milhões de reais vão para o projeto Prospera na Floresta, que apoia o turismo comunitário, o empreendedorismo e as cadeias produtivas de sociobiodiversidade no Amazonas. Executando pela Fundação Amazônia Sustentável, o projeto deve alcançar mais de 14 mil famílias. Outros 150 milhões de reais vão financiar o projeto União com Municípios pela redução de desmatamento e incêndios florestais. A proposta prevê parceria com 48 municípios prioritários para reduzir o desmatamento em até 50%. O projeto será aplicado nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. Carime, rapidinho, acionando André Meirelles. André Meirelles, boa noite. Fala pra gente como é que está a volta pra casa. Alô, André Meirelles. Olha, a gente está aqui, Carime Carlão, pela Avenida Darcy Vargas. Trânsito complicado por aqui, tem muitos veículos pela via, né? Aquele trânsito lento da volta para casa no sentido bairro centro, hein? Tá complicado por aqui. E só uma informação rápida aqui, Carime Carlão, é que o site oficial do Festival Sou Manaus Passo a Passo 2025, que tá avisando que a partir das 7 da noite vai abrir a primeira etapa das inscrições para retirada das pulseiras de acesso. Para garantir a entrada, é só doar 1 quilo de alimento não perecível. São 6 lotes liberados aos poucos para garantir segurança e ampla participação aí do público, né? A programação oficial é de 5 a 7 de setembro. A gente também vai conferir uma pequena fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Aqui a chegada das estruturas, nas próximas 3 semanas nós vamos começar a ter essas estruturas montadas. A participação de vocês aqui é fundamental na divulgação. Eu aproveito, colho a oportunidade para anunciar aqui o site das inscrições. É bem fácil, o site inclusive já está no ar. Fala aí, Gênero. soumanaus.com.br soumanaus.com.br. O site já está no ar. 18 horas. Alô, André? Então tá aí, a gente conferiu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Então, o site já está à disposição, já está no ar a partir das 7 horas de hoje, agora, não é isso? Terça-feira. André Meirelles, obrigada pelas informações. Conforme o prefeito Davi Almeida falou, o site para a gente conseguir ver os ingressos do passo a passo desse ano já está no ar. Fácil da gente acessar. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, mais uma vez a Amazônia Legal lidera casos de violência contra defensores dos direitos humanos. Desta vez os dados são do estudo na linha de frente das organizações Justiça Global e Terra de Direitos. Os estados da Amazônia Legal registraram 40% dos casos em 2023 e 2024. Pelo menos 55 pessoas que atuam na defesa de direitos humanos no Brasil foram assassinadas no período. E ainda houve 96 atentados, 175 ameaças e 120 episódios de criminalização. No Amazonas, o relatório cita as mortes dos defensores de direitos Abalau Lacheski da Cruz, Cleide Silva Dalla Libera e Gelson Silva da Rosa. Os 3 assassinatos ocorreram em Humaitá, no sul do estado. O estudo ressalta a frequência de um caso de violência contra defensores de direitos humanos no país a cada 36 horas e isso é muito grave. Nunca é demais cobrar que o Brasil fortaleça a política pública de proteção e, sobretudo, que avance nas investigações na responsabilidade dos criminosos para enfrentar o grave quadro de impunidade que nos envergonha a todos. 18 horas. Hora 7h03, Carime, boa noite. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.